E olha só, a vigência das novas tarifas para os produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos está prestes a começar a valer. Se nada mudar, será cobrada a partir do dia 1º de agosto. Em cima desse prazo, alguns setores já começam a projetar os cenários para os produtos que seriam enviados aos norte-americanos, como é o caso das frutas. Bom, vamos entender então o que o setor espera agora na minha conversa ao vivo com o presidente da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, o Guilherme Coelho. Presidente, mais uma vez, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Nós não podemos estar dizendo que é um bom dia, porque o aperreio aqui é grande, mas estamos com saúde. Ô, presidente, então vou aproveitar para a gente começar essa conversa te perguntando se há alguma novidade, se o senhor percebe algum avanço nas negociações, se há aí alguma expectativa de mudança de cenário aí para esses próximos dias, já que o tarifaço, digamos assim, começa a valer já dia 1º de agosto. Como está a movimentação? Como o senhor tem acompanhado as negociações e quais são suas expectativas nesse momento? Olha, veja só, o que nós estamos acompanhando é que a gente tem informações, a mídia está divulgando, e o governo está conversando com o governo americano. A diplomacia está conversando. Da nossa parte de cá, nós estamos também entrando em contatos com os importadores de frutas. Quando eu falo de frutas, a gente hoje vai conversar especificamente sobre a manga, e a manga é que vai ter a grande safra. Estou falando, nós estamos aqui numa expectativa de mandar cerca de 12 a 13 milhões de caixas de manga de 4,2 quilos, começando a colheita agora no mês de agosto, setembro e praticamente meados de outubro. É uma operação de guerra que vem sendo organizada já há 6 meses, onde os exportadores contactam com outros produtores para comprar essa manga também, além da manga deles eles exportarem. E também a parte toda de embalagem. É muito importante dizer que quando a gente manda para o exterior, dependendo do supermercado, distribuidor, ele tem uma embalagem própria. Então, essa embalagem ela precisa efetivamente ser feita com muita antecedência, bem como reservar no navio, tá certo? Os espaços para que os contêineres viajem, bem como os importadores lá poderem receber essa fruta e fazer a logística da distribuição. Então, é uma operação que tem que ser toda muito bem organizada para que isso aconteça. Bem, presidente, e aí, em relação a esse segmento, digamos assim, da produção de manga, o pessoal que está se preparando aí, são muitos os compradores lá nos Estados Unidos, são muitos os importadores americanos que têm negócios fechados com os brasileiros. Vocês têm conversado aí um a um, importador com importador, ou existe aí uma representação, de repente, dos importadores? Como que funciona esse diálogo nesse momento? Olha, os contatos têm sido feitos de várias maneiras. Primeiro, quem exporta, conversando com seus clientes lá fora. E como Abrafrutas, eu também tenho contato direto com os exportadores de manga, bem como os importadores, porque eu preciso estar por dentro das coisas que estão acontecendo. Eu tenho ainda uma esperança, a esperança é a última que morre, eu tenho ainda uma vontade muito grande de que até o prazo final, até o dia 1º, até o dia 31 de julho, a gente tenha alguma novidade boa, né? Na minha cabeça, eu quero não admitir que isso possa acontecer, continuar com essa tarifa de 50%, porque isso vai ser uma desarrumação muito grande. Nós não conseguimos mover essa fruta, essa manga, para outro lugar. Europa já está tendo a safra, tá certo, de outros países que fornecem à Europa. Nós também enviamos para a Europa uma quantidade muito menor, não é? A embalagem da Europa é diferente. Você não tem como, em 3 meses, conseguir espaço nos navios para mandar
os containers, como eu disse agora, são 12 milhões de caixas. Então, essa movimentação ela não funciona assim rapidamente. O que eu estou prevendo, e não gostaria que acontecesse, é jogar essa manga no mercado interno. Isso claramente, tranquilamente, vai fazer um preço que não vai compensar a colheita desta manga. Significa que a manga vai ficar no pé, não vai haver a colheita, vai desperdiçar o alimento, que é a fruta, e vai ter demissões. Não tem como não haver demissões. Na hora que você não vai colher, você não vai precisar daquele trabalhador rural que colhe a manga. Na hora que você não vai colher, você não vai precisar da mulher que vai embalar a manga. Então, isso é uma coisa muito ruim para a nossa região, para o nosso país. Presidente, a gente está aqui falando da manga, eu imagino que isso aconteça com outras frutas também, mas vamos pegar aqui o exemplo da manga ainda. No caso de remanejar os embarques para a União Europeia, por exemplo, ou para outros lugares, haverá algum tipo de reflexo em preço para os exportadores? Há uma pressão para esses preços, uma pressão para baixo, no caso, para esses preços praticados para os produtores, para os exportadores? Olha, veja só, eu acho muito complicado, como eu falei, pegar essa manga e levar para a Europa. Primeiro, a variedade que a Europa gosta não é esta variedade que nós mandamos para os Estados Unidos. Nós mandamos para os Estados Unidos uma manga da variedade chamada Tommy Atkins. E na Europa, o que eles gostam mais é Palmer, Kent, Kate. Então, a variedade é outra. A embalagem é outra. Os navios, você mandar em 70, 80 dias 2.500 containers, que geralmente dá esses 12 milhões de caixas, também não é possível. Então, eu não vejo como mandar para lá. Eu não vejo como mandar. E já tem outros fornecedores que estão lá mandando. Então, é muito complicado. E, como eu lhe disse, mangar no mercado interno, botar no mercado, vai inundar o mercado. Então, é uma catástrofe que vai acontecer. Por curiosidade, a gente, quando conversa aqui com o pessoal do segmento, eles falam que já existia toda uma estrutura aí planejada de logística, containers preparados. Quem arca aí com esse prejuízo, digamos assim, desses containers que já estão reservados, com essa logística que já está toda planejada? Isso cai na conta de quem, caso esses contratos não acabem seguindo, né? Olha, isso vai cair na conta de todo mundo, tanto do exportador, que é quem contrata e tudo mais, e em muitos contratos, quem paga a logística é o importador. Ele desconta da venda da manga. Isso acontece. Você manda um container e combina com ele, olha, esse preço aqui fora da porteira da fazenda, quando chegar aí você desconta aí da minha fatura. Isso ocorre. Então, vai perder todo mundo. Eu estou defendendo, Felipe, e estou defendendo veementemente, e estou chamando e conclamando as autoridades aí. Está tudo errado, está tudo errado. As pessoas, para chegarem num consenso, elas precisam negociar antes. Não se impõe a taxa, tá certo? Não se impõe de goela abaixo uma taxa para depois negociar. Por que não chama a gente antes? Olha, vamos ver aqui o que é que pode ser, adequa ali, adequa acolá. Mas desse jeito fica muito difícil. E outra coisa, eu estou levantando uma tese, uma ideia, de que na hora da conversa, que eu tenho certeza que vai haver uma conversa frente a frente da diplomacia brasileira com a diplomacia americana, que sejam retirados os alimentos dessa taxa. Não pode. Nós precisamos saber que isso vai ser uma coisa muito errada. Isso não é humano, isso não é lógico, isso não é prudente. Não tem o bom senso acompanhando nisso, porque vai se estragar a fruta. Pessoas que passam fome no mundo, pessoas que não têm segurança alimentar, que tomaram café hoje da manhã e não vão ter o que almoçar. Então vai se estragar a fruta e deixar essas pessoas sem comer. Eu estou falando da fruta, mas eu estou falando de muito mais sobre isso. Então eu estou defendendo é que tire os alimentos disso. Você veja a questão do pescado, como é que está isso. O mel, minha gente, o mel. Quem fornece o mel para exportação são pequenos. É aquele homem que mora no interior do Piauí, de Pernambuco, do Ceará, que ele tem ali 20, 30, 40 caixinhas de mel, que ele sobrevive. Então, essas coisas precisam ser revistas. Não pode ser assim. Nós precisamos ou
ver como é que tira essa taxação para alimentos e renegociar os outros produtos que nós estamos mandando, para que nós possamos ter uma coisa, no mínimo, uma coisa razoável, né? Para que a gente possa... Os Estados Unidos é um parceiro tão bom, Felipe, a vida inteira, né? Uma parceria boa, a gente manda o que eles não têm lá. Por exemplo, 70% do café que vai para os Estados Unidos é brasileiro. Dizem que 70% do suco de laranja é brasileiro, quer dizer, eles não têm, mandam, e eles mandam para cá o que a gente não tem. Que parceria muito bem feita ao longo desses anos, entendeu? Não tem necessidade disso. O presidente, por curiosidade, o senhor falou aí que existem, né, milhares de contêineres preparados, né, para receber essas frutas, as mangas, por exemplo, para o envio. Quanto tempo essas frutas podem ficar armazenadas nesses contêineres? Imagino que não muito tempo, né? Não, vamos lá. Você colhe a fruta vai para um túnel de refrigeração, você organiza as frutas em pallets. Pallets são agrupamentos de caixas, tá? Então você organiza ela ali, aquele agrupamento. Vai para um túnel de refrigeração, onde geralmente dentro das caixas, no packing house, a temperatura está ambiente, tá? Aí você leva essa temperatura no túnel a 8 graus, a manga viaja a 8 graus centígrados num contêiner arrefrigerado. Geralmente chega lá de 12 a 15 dias e geralmente você tem ali mais 8 dias, 10, 12 dias para vender. Essa logística funciona, ela chega de boa qualidade. É importante dizer a vocês, todos que estão me ouvindo, que toda a nossa fruticultura ela está atenta à sustentabilidade, à rastreabilidade. Nós somos certificados internacionalmente. Nós temos certificados sociais, é onde os certificadores vêm às fazendas para ver como nós estamos cuidando e zelando e cumprindo as regras sociais que é com o trabalhador, é com a trabalhadora rural, se tem efetivamente água potável nos refeitórios para os trabalhadores tomarem, se tem um ônibus que esteja com um pneu bom, o motorista tem a carteira de motorista dele, que todo mundo vá sentado no ônibus para pegá-los em casa e voltar, tá entendendo? Um refeitório decente, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, quando há as pulverizações, nós temos todos esses cuidados, nós podemos mandar para o mundo porque nós temos esse cuidado e cumprimos essa obrigação. E cumprimos com gosto, porque nós preservamos a saúde e o bem-estar do nosso trabalhador rural. E aí, Felipe, tem uma coisa grave, porque geralmente, e que isso é uma boa coisa, mas vai ficar ruim se isso acontecer, é que nas casas trabalham o homem e a mulher. O homem é aquele que colhe a manga, que vai ao campo, colhe a manga, bota num contentor, bota em cima do trator, o trator vai até o packing house. O que é o packing house? Packing house é um galpão enorme, fechado, lógico, tá entendendo? Onde essa manga chega e aí entra as mulheres. São elas que embalam a fruta, que pega cada fruta, que coloca efetivamente dentro das caixas, com carinho, com zelo, bota uma etiquetazinha e tudo mais. Então, dentro de uma casa, na fruticultura, e aqui no Vale do São Francisco, emprega 120 mil pessoas. Nesse caso da manga, muitas vezes, o que é que vai haver diante disso? Se não tem preço, não vai colher, vai ser demitido o marido e a mulher dentro de uma casa. Veja que coisa forte. Bom, presidente, o senhor estava conversando ali comigo no começo e a gente teve aí uma variação de sinal com o presidente. A gente vai tentar reestruturar aqui, voltamos, restabelecer, né? Estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Muito bem, presidente. Só para a gente finalizar aqui uma última pergunta. O senhor estava falando ali no começo sobre as consequências, né, desse tarifaço, inclusive com ameaças de emprego, ameaça aí na sustentabilidade de algumas exportadoras. Nesse momento, o governo já abriu diálogo com o setor, já abriu diálogo com o segmento aí da produção de frutas, dos exportadores, para, de repente, sinalizar aí algum tipo de apoio para cobrir custos, para manter empregos, enquanto essa situação dos Estados Unidos não se resolve? Porque a gente viu aí, por exemplo, que o setor de pescados já pediu esse apoio, já sinalizou, já disse que vai precisar desse apoio. Já houve esse diálogo com o setor de frutas? Não, o governo está à disposição, tá certo? Nós da Abrafrutas estamos levantando isso, tá certo? Para poder apresentar um número ao governo, isso está sendo feito. E veja só, porque a coisa, que eu falo muito, é muito forte,
Porque todos nós que plantamos e exportamos, eu estou falando aqui do pequeno, do médio, do grande, da cadeia inteira, nós gastamos dinheiro, o produtor gastou dinheiro para produzir a fruta. E geralmente ele exporta, ele efetivamente, depois disso, ele consegue receber o recurso e pagar o seu custeio, pagar a gasolina, o óleo diesel do posto, pagar a casa, a loja comercial onde ele compra os produtos, pagar os seus funcionários. E como é isso que vai acontecer? Então, o governo, a gente vai pedir, estamos fazendo levantamento para que ele nos ajude em aportar, porque senão vai ser terra de ninguém isso aqui, entendeu? Muito bem, presidente. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui mais uma vez, viu? Quero desejar muito sucesso aí nas negociações, que essa situação seja revertida muito em breve para o bem de todo mundo, né? E você sabe, o canal está sempre aberto para esse diálogo, então em breve a gente volta a conversar, espero que com novidades positivas aqui, né? Tá, muito obrigado. A gente está na torcida, tá entendendo? Eu creio que, se Deus quiser, a gente vai ter uma boa solução. Vamos acreditar, vamos para o diálogo, vamos para a prudência, vamos para o bom senso. Nós estamos à disposição. Um abraço grande, muito obrigado. Valeu.